Fala galera, beleza? Cara, tô sumido daqui faz muito tempo. Esse ano, com essa alta das criptos e tudo mais, ficou bem complicado pra mim, bem corrido pra eu poder gravar vídeo e tudo mais. Espero estar voltando agora, gravando os vídeos de análise. Vou começar hoje com um negócio interessante. Muita gente não faz esse tipo de análise, até porque, cara, me encheu um pouco o saco acompanhar a internet e ver pseudo-influencer surfando a onda de alta, porque na alta todo mundo é especialista. O cara nunca estudou análise técnica na vida e aí quer se meter em falar em análise técnica. E eu sempre digo, análise técnica não é para quem quer, é para quem sabe fazer. Então os caras ficam aí defecando pelos dedos na internet, falando um monte de porcaria, orientando errado, e isso me irritou um pouco. Então eu resolvi voltar a gravar, fazer análises gráficas, porque eu tenho uma premissa. Primeira lei de Dow: o preço desconta tudo, menos os atos de Deus. Então eu acredito que o mercado ele precifica tudo já de antemão. Então, notícia, claro, influencia, mas notícia não muda tendência, não muda tendência. E eu vou mostrar para vocês hoje, a gente vai fazer um negócio interessante, que eu não vejo ninguém fazendo na internet, que é a análise de rima do Bitcoin. Vocês já ouviram falar na internet, com certeza, que o mercado ele não se repete, mas ele rima. E eu vou mostrar para vocês hoje no Bitcoin como o mercado está rimando, como ele está repetindo padrões consecutivos em intervalos de tempo semelhantes e que nos podem dar um direcionamento e até tentar prever. Prever é uma palavra forte, o analista técnico não prevê. O analista técnico ele analisa o gráfico conforme o passado e ele vai reagir conforme o presente. Mas é para tentar ter uma ideia, pelo menos, de quando o mercado vai resolver andar, como ele vai poder andar, e se tudo der certo, nós vamos acertar as análises aqui no canal, beleza? Bora para a tela que tem muita coisa interessante. Galera, nós temos aqui na tela o Bitcoin no seu gráfico semanal. Eu pergunto para os senhores, qual é a tendência dessa pocilga? Qual é a tendência? O que define uma tendência são topos e fundos. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Eu pergunto para os senhores, e eu acredito que não seja difícil entender que nós temos uma tendência de alta no mercado de criptomoedas. Fundos ascendentes. Ah, Jota, beleza. Isso aqui, que forma aqui? Claro, cara, uma correção. Correção padrão de mercado. Mas a tendência em si, ela não muda. A tendência é de alta. Tendência é de alta. Nós estamos lá em 2017, o primeiro fundo que eu tenho aqui no Vector. É a mínima dessa região aqui. A tendência é de alta. Tendência de alta. E aí, a galera fica nessa FUD. O mercado chama de FUD, que é Fear, Uncertainty and Doubt, que significa medo, incerteza e dúvida. É o contrário de FOMO, que é Fear of Missing Out. O FOMO é na hora da ganância da galera, na hora do mercado irracional. O medo de ficar de fora do lucro é o FOMO. O FUD é o contrário, é Fear, Uncertainty e Doubt, que significa medo, incerteza e dúvida. É onde a galera, esses pseudo-analistas, botam medo, botam literalmente medo nas pessoas, fazem as pessoas vender. Cara, já não basta institucional manipular preço para tirar o pequeno investidor do mercado, para poder rapelar o mercado, encher os bolsos antes do mercado subir, ainda tem o cidadão que se presta ao serviço de abrir um Instagram, um canal no YouTube, para botar medo na galera. Cara, explica os fundamentos, explica que é uma tendência de alta, explica os bons pontos de compra e explica pro cara que o negócio está em tendência de alta. Os maiores institucionais do mundo estão prevendo o Bitcoin a 3 milhões de dólares por unidade no cenário mais pessimista. E o cidadão tem a capacidade de explicar que o negócio pode cair. Cara, o cara que ele não é investidor, que ele não tem conhecimento muito amplo de gráfico, ele vai ficar com medo, ele vai vender. E aí ele vai comprar quando? Quando tiver mais caro, porra. Ajuda em vez de atrapalhar. Se você não sabe fazer análise técnica, mantenha-se no seu devido lugar. Explica só o que você sabe. Cara, tendência de alta. Não tem o que falar. Eu marquei aqui nossos dois últimos halvings, o halving de 2020 e o halving de 2024. Tem gente que fala halving.
e o correto é halving, mas eu gosto de halving e eu vou falar halving. Se você não gosta, comenta aí, fala assim, você é burro, você não sabe falar, beleza? Já ajuda. Aliás, curte esse vídeo aí, ajuda a gente a divulgar o canal, porque agora eu vou fazer um trabalho que muita gente está precisando e pouca gente está fazendo. Vamos lá, eu tenho essas marcações dos halvings aqui, para os senhores verem. A primeira análise que eu vou fazer, uma análise de padrão, é em período de halving. Eu já vi gente fazendo essa análise na internet, eu acho uma análise correta, acho bacana a forma que os caras explicaram, porque realmente o mercado tem vários padrões. Esse padrão é um padrão dito como um alargamento, é como se fosse um megafone. Ele começa pequeno e ele alarga. E é um padrão que tem que ser padrão de continuidade de movimento, que é esse padrão aqui. Reparem, senhores, ele pipoca entre as duas bandas do alargamento até ele romper para cima. Por que continuidade? Porque ele vem de baixo. Ele vem de baixo, sobe, forma o padrão de alargamento, que é um padrão de realização de lucros, tá? É um padrão de realização de lucro. Ele também vai sentar em regiões de FIBO. Aqui eu tenho marcado meus 23,6. Gosto de utilizar muito 23,6. Para, rejeita e sobe. Beleza. O que nós estamos fazendo neste exato momento? O que nós estamos fazendo neste exato momento? Um padrão de alargamento. Um padrão de alargamento que vem da onde? De baixo. Sobe. Faz o padrão de alargamento, que é um padrão de realização de lucros. Senta sobre uma região importante, e aí agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Este ano é um ano muito mais forte para as criptomoedas do que os anos anteriores. Esse ano nós temos governos, temos institucionais entrando no Bitcoin. Dado o fato de que ele bateu o topo histórico antes do halving, sendo que o último halving, ele teve o halving, acumulou esse período que nós estamos vivendo e depois ele atingiu o ATH, o topo histórico anterior, e seguiu viagem, certo? Então assim, se a gente marcar aqui, nós temos topo de mercado, o ATH de 2021 e o ATH de 2024. Essa região aqui que nós estamos sofrendo para romper. É uma região de grande interesse, só que enquanto os institucionais que entraram no jogo agora, enquanto todo mundo, todas as baleias não conseguirem acumular o que eles gostam, o que eles querem acumular, o mercado não vai andar. Enquanto o mundo não tiver liquidez, enquanto não for injetado liquidez, o M2 mundial subir, não vai adiantar que o mercado não vai andar. Nós vamos ficar nesse alargamento por mais tempo. Só que tem um fator interessante. Existe prazo para o mercado realizar certas coisas. Vou mostrar para vocês uma análise de tempo muito interessante também. Mas antes eu gostaria de mostrar uma coisa. Um sinal que eu gosto muito. Um sinal que eu gosto muito. É essa rejeição na Lower da banda de Bollinger. Essa rejeição na Lower da banda de Bollinger, ela ocorre normalmente antes de uma grande explosão de mercado. Independente de tempo gráfico e tudo mais, eu gosto muito dessa estratégia, porque ela literalmente, e a banda de Bollinger serve para isso, para analisar a volatilidade de mercado, quando ela afunila, quer dizer que a volatilidade está muito baixa, ela literalmente antecede grandes movimentos. Então aqui, vocês podem ver que ele segura na Lower, faz o padrão de rejeição e sobe, tá? Aqui, segura na Lower quando o mercado perde volatilidade, segura na Lower, forma um padrãozinho e pau, estoura. E é o que nós estamos vendo aqui agora. O que eu acharia para alvos? O Bitcoin, historicamente, ele tende a valorizar 3,3 vezes, ou seja, 330% do seu último topo anterior. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos utilizar tanto a projeção de Fibo do espelhamento do pivô, que daria a nossa região de 330%, basicamente por aqui, e nós podemos utilizar o pivô, que seria aqui.
E nossa região de 330% ficaria aqui. Refinando a aposta, eu acredito que o Bitcoin vai buscar algo em torno de 230 a 280 mil dólares. Esse seria o patamar que eu espero que o Bitcoin vá encontrar. Caindo para o gráfico diário, nós temos isso aqui. E agora eu vou limpar os meus estudos para vocês entenderem uma coisa. A rima ela acontece, e agora eu vou entrar numa parte muito interessante. Vou deletar o indicador e vou cair para o gráfico diário para nós fazermos uma análise de tempo. Como eu faço uma análise de tempo? Eu faço uma análise de tempo baseado em fundos e topos. E a análise de tempo ela funciona da seguinte forma. Eu pego um topo significante, um fundo significante. Então, se vocês analisarem nessa análise de tempo, nós temos topo aqui, fundo aqui. Um topo aqui, aqui nós erramos por um dia o fundo, erramos por um dia o topo. Depois permanecemos caindo, subimos, caímos, fizemos fundo aqui. Um topo aqui nessa região, um outro fundo nessa região, um topo nessa região, um topo aqui nessa região, um fundo aqui, um fundo aqui, um topo aqui e um fundo aqui. Cara, mas fica poluído. Então vamos melhorar. Vamos melhorar a situação. Eu vou fazer mais espaçado. Como é fundos e topos, eu posso usar um dos topos, um topo e um fundo mais adiante, para a gente entender melhor. Agora repare, nós tivemos um topo aqui, um fundo aqui. Aqui nós não tivemos nada. Esse último fundo, dessa última quebra ali que a gente teve, desse flash crash que nós tivemos na madrugada de domingo, quando a bolsa, o índice Nikkei, a bolsa do Japão, entrou em circuit breaker. E agora o Bitcoin tende a recuperar. O que eu esperaria é que ele se recuperasse para bater topo nessa região aqui, por volta dessa região. E quanto tempo isso, Jota? É simples. Nós vamos contar quantos dias tem cada ciclo desse. Então, daqui até aqui são 48 dias. Daqui até aqui serão outros 45 dias. E quando atingir esse lado aqui, quando atingir esse ponto de topo, provavelmente vai ser entre os dias 23, mais 45, 44 dias, entre o dia 26 e o dia 22, mais ou menos, de setembro. Engraçado que é próximo da reunião do Fed sobre a decisão de taxa de juros que nós estamos esperando no mercado hoje. É a liquidez do mercado voltando com a baixa da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, assim, encaixa muito bem. E eu vou mostrar para vocês como uma área 1, 2, 3 e 4 fazem a diferença na análise de rima. Eu vou projetar esse período, para trás. O que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar ele aqui e vou sobrepor. Pronto. Agora vocês vão analisar uma coisa interessante. Entendam, é uma análise de rima. O mercado segue padrões. Então, olha só. Mercado em uma pequena acumulação, sobe, faz topo, faz fundo, faz topo mais alto, faz fundo mais baixo. Mercado em pequena acumulação, sobe, faz topo, faz fundo, faz topo mais alto, faz fundo mais baixo. Faz fundo mais baixo, ele sobe e lateraliza. Ele sobe aqui, faz topo e lateraliza por 1, 2, 3 e 4 períodos. Sendo que ele faz uma correção forte, sobe forte, busca topo. Faz outra correção forte, faz fundo, lateraliza, sobe e faz topo. Depois que ele fez essa região aqui desse fundo, ele sobe, marca topo em uma região aqui, cai forte, lateraliza, sobe forte, busca topo, lateraliza, cai forte, faz fundo. Nessa região aqui, ele derivou, nessa região aqui ele fez outro padrão. Mas nós temos um caixote de 4 períodos, aqui nós temos um caixote de 4 períodos. O mesmo movimento, sobe, topo mais alto, fundo mais baixo, sobe, bate topo, lateraliza 4 períodos. Temos aqui a pequena acumulação,
sobe, faz topo, fundo mais baixo, sobe, marca topo igual aqui e lateraliza por mais 4 períodos. Essa é a rima do mercado. Esta é a rima do mercado. Quanto tempo provavelmente ele vai subir a partir do momento que ele romper esse topo aqui? Um, 2, 3 períodos. 1, 2, 3 períodos. Então nós teremos mais ou menos do final de setembro, 45, 90, 130, 140, quem sabe 150 dias de alta a partir do final de setembro. Isso dá quase meio ano, dá uns 5 meses de alta forte. Então eu acredito que a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, até para o final de fevereiro, nós vamos estar marcando o topo do Bitcoin novamente. Pode ser o último topo histórico, o final do ciclo? Pode, como ele pode continuar mais um tempo derivando aí, fazendo um topo duplo, ou qualquer padrão gráfico que ele vai telegrafar para nós, graficamente. Primeira lei de Dow, o preço desconta tudo menos os atos de Deus, vai telegrafar para nós quando será a provável reversão de tendência para a gente entrar no mercado de baixo de novo. Beleza, galera? Essa é a análise que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí novamente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês receberem essas notificações. Eu vou começar devagar, fazendo uma análise semanal dos gráficos para ver como o mercado está digerindo as informações. E depois, com o tempo, eu vou começar a inserir alguns outros conteúdos fundamentalistas. Conteúdos fundamentalistas a gente acha bastante informação boa na internet, mas mesmo assim ainda tem muita gente falando merda. Beleza, galera? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu.